E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Biscoito e no vídeo de hoje eu vou fazer a análise da Sanepar, a companhia de saneamento do estado do Paraná, que na minha opinião é a melhor empresa de saneamento da Bolsa. Começando pelos pontos positivos, a Sanepar é uma empresa de saneamento, que junto com o setor de energia elétrica forma os dois setores mais perenes dentro da Bolsa e dentro da economia, pois, com ou sem crise, as pessoas precisam de energia, água e esgoto. Mas apenas estar num setor perene não significa que a empresa em si é uma empresa perene, pois existem alguns diferenciais competitivos que podem afetar a performance de uma empresa, mesmo sendo um monopólio naquela região do Paraná. E esses diferenciais eu gostaria de pautar a geração de caixa muito previsível, que é inerente de setores com concessão, assim como o setor de energia elétrica, o que traduz para a Sanepar margens elevadíssimas, pois ela pode se planejar para reduzir seu custo e ainda executar o contrato, o que traduz para o investidor e para o credor da empresa rentabilidades bem altas, o que é muito confortável numa empresa, mas tem que ser ressaltado, ela é uma empresa estatal, então o controle é do estado do Paraná. Dependendo de quem se elege, de quem é o governador, isso pode ter efeito na gestão da empresa, trazendo a famosa ingerência estatal, que é conhecida nos casos como a Petrobras, né? A gente entende que, por mais bem intencionado que é o administrador, que são os funcionários da empresa, a estrutura estatal, junto com política, pode trazer um efeito adverso em determinado ponto da empresa, que é impossível a gente determinar isso antes de investir, né? Isso geralmente, esses escândalos acontecem. Então, é uma coisa assim, para quem gosta de empresas privadas e odeia a mãozinha do governo, a Sanepar, infelizmente, não entraria nessa carteira. Mas também na bolsa não tem uma empresa de saneamento privada. Então, para quem gosta do setor e compara múltiplos e vê as outras empresas do setor de saneamento, vai encontrar que a Sanepar é extremamente competitiva. Na minha opinião, eu creio que ela esteja bem acima das competidoras do mercado. Então, não teria um jeito de fugir caso você realmente queira esse setor na sua carteira. Você teria que engolir o sapão do Estado. E falando agora das concessões da Sanepar, dá para ver que a média está bem alta, né? De 19 anos, então dá para ver que é uma empresa que ela não vai ter uma queda muito súbita de receita. E mesmo essas concessões que estão mais próximas do fim, é muito provável que elas sejam renovadas, porque se uma cidade não renovar com a Sanepar, vai fazer com quem? Se é a empresa do Estado que faz o saneamento. Então é muito provável que haja a renovação da concessão. Então o prazo dela pode ser até um pouquinho maior se você for considerar uma renovação, mas caso não considere, ainda a média de 19 anos, o que é bem alto. Olhando o índice de cobertura, dá para ver que ela cobre a água de 100% dessas maiores concessões e ainda falta um pouquinho no esgoto, então ela pode crescer um pouquinho mais sua atuação nesses municípios e aumentar sua receita por consequência. E olhando o histórico da Sanepar de 2015 a 2019, a gente percebe que ela teve um crescimento bem acentuado na sua receita. Ela foi de 2,9 bilhões para 4,7 bilhões, que dá uma média ali de 12,3% de crescimento composto ao ano, o que é excepcional. Para uma empresa de concessões, né, uma empresa que trabalha com esse modelo, 12,3% de crescimento composto ao ano é realmente bem expressivo, não deve ser menosprezado não. E esse crescimento se dá ao número de ligações de esgoto e água, que aumentou, né, durante esse período. A inadimplência ela cresceu um pouquinho, mas ainda está controlada, não foi a maior inadimplência que ela já teve, mas isso daqui é a parte de 2019, né? Então, ainda não dá para mensurar todo o impacto que vai ter em 2020 por causa do coronavírus, que a gente pressupõe que realmente vai aumentar bastante a inadimplência do setor. E agora a gente vai falar da parte que para muitos investidores é a parte mais importante, que está tratando um pouco dos dividendos. A gente percebe que em 2015 ela distribuiu 208 milhões de dividendos, em 2019 ela distribuiu 330 milhões, ou seja, um crescimento bem acentuado num período curto, né, de 5 anos. A margem líquida dela foi de 14,7%, o que já é uma margem líquida considerável, para 22,9%, que é muito bom. Poucas empresas na bolsa têm margens superiores a 22,5%. Margem líquida desse jeito você só encontra geralmente em empresas de concessão, né, que é energia, saneamento, empresas que têm modelos de negócio bem consolidados e um market share bem grande, porque é difícil uma margem dessa. Então ela já ganha um pontinho na margem. O payout e o dividend yield, né, de 2015 a 2019, ela manteve uma certa constância ali de 50% de payout, né, que é metade do que ela teve de lucro. Caiu nesse último ano de 2019, dado o investimento, né, que a empresa pretende fazer, e os yields desses anos são altíssimos, né? Nenhum yield ficou menor que 6, né? 7,5%, 17,6%, 6%. Então ela é uma empresa que, para quem gosta de dividendo, ela é muito boa nesse sentido. 6%
6%. Se você for traçar como uma média desse setor, 6,5%, 7%, mesmo tendo esse de 17%, é uma média, sim, muito sólida para uma empresa tão perene. A gente percebe que a dívida líquida versus o EBITDA caiu também, o que é ótimo. Isso também pode explicar um pouquinho desse aumento de margem, né, da rentabilidade da empresa. Ela se desalavancou um pouquinho. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido, né, o ROI, só tem crescido, foi de 11% em 2015 a 18% em 2019, o que é muito bom. Essa é uma empresa que ela tem um custo de capital baixo, né? O que é o custo de capital? É o quanto ela gasta para captar capital próprio e de terceiros, né? O capital próprio, que seria mais direcionado ao investidor, e o capital investido seria o capital todo da empresa, que conta também o credor, né? O cara que compra debênture, enfim. Você percebe que durante esse período ela cresceu tanto o ROI, que foi para 18,2%, tanto o ROIC, né? Que foi de 9% para 13,5%. Então ela tem um custo de capital baixo, ela capta dinheiro a uma taxa baixa e consegue transformar esse dinheiro numa taxa superior. Então ela gera valor tanto para o seu acionista, tanto para o seu credor. Então, você vê, ela é uma empresa que no aspecto de geração de valor, ela tá muito bem na fita. Já tá muito para uma empresa estatal, que a gente gosta de pontuar tanto em gerência estatal que pode afetar, ela tá mostrando um resultado muito bom. Então não tem segredo, uma empresa quando ela gera valor para o seu acionista, para o seu credor, a tendência é que no longo prazo ela cresça. Então entre 2006 e 2020 ela cresceu 672%. Isso sem considerar os dividendos, que deu para ver que ela é uma empresa que paga dividendos e paga dividendos altíssimos, com yields bem altos. E agora falando dos múltiplos da empresa, dá pra ver que ela tá bem interessante. O dividend yield dela tá 3,52, né, porque tem janelas de pagamento de dividendo, né, talvez um pouquinho de redução por causa do coronavírus. O PL dela tá 8,04, que é um PL considerado baixo, né, abaixo de 10 você consideraria que a empresa está no momento interessante, mas óbvio, você não vai se basear só nesse múltiplo, ele só tá indicando que vale a pena você entender porque que tá baixo, né. Como teve uma queda no mercado por causa do coronavírus, alguns ativos interessantes como a Sanepar deram uma descontadinha boa. O EV/EBITDA também tá bem interessante, né? Um EV/EBITDA ali abaixo de 8 você já acha interessante, 5,71 é muito mais interessante. O PVP 1,4, né? Ela tá ali com um prêmiozinho acima do valor dela, mas abaixo de 1,5 ainda você pode considerar que tá justo, né? Não tá fora dos padrões. E aqui é um negócio de margem, né? Você tá falando de um negócio de concessões, as margens vêm como por osmose, né? Você tem uma concessão, as margens vêm por osmose. Ela consegue se programar bem para gerar valor para ela e para quem ela está prestando o serviço, né? Então a margem EBITDA de 41%, que é muito alta, e a líquida de 22% é muita coisa, é uma margem muito tranquila. Quer dizer que a empresa consegue segurar em momentos de crise, né? Porque ela tem uma gordurinha ali na margem que ela consegue queimar em caso de crise. E para o setor de saneamento, agora com o marco de saneamento, é muito interessante, né? As empresas desse setor, se elas forem capitalizar em cima disso, pode trazer um resultado muito bom. No quesito endividamento, você percebe que ela é uma empresa bem tranquila, ela não está alavancada em demasia, está bem controladinha, dívida líquida, patrimônio líquido, EBITDA, liquidez corrente acima de 1, que é ótimo, ou seja, os bens e direitos da empresa estão maiores do que a exigibilidade nos próximos 12 meses, o que mostra que ela tem oxigênio para uma crise. A rentabilidade dela não tem nem o que falar, né? Um ROI de 17% é muito alto, como eu disse, o custo de capital próprio dela é baixo, então 17,4%. Ela está gerando um prêmio acima do que ela gasta para capital, que é muito bom. O ROIC, que seria a empresa dela, também está alto. Então ela é uma empresa que ela está gerando valor, sim. E os indicadores de crescimento também, né? 12,5% de crescimento composto da receita nos últimos 5 anos e de 20% no lucro líquido, é muito bom. Para uma empresa que vive de concessões, né, que às vezes as pessoas falam que essas empresas não se mexem muito, empresas de energia, Taesa, a Lupar, tem que ganhar concessões. A Sanepar tá ali trabalhando forte para aumentar o número de linhas e capitalizar no aumento de receita que gera todo esse valor, né, todo esse aumento de lucro. Então, uma empresa, mesmo sendo uma estatal, mesmo tendo aquele medinho inerente da ingerência estatal, ela está se mostrando uma empresa muito bem tocada, tanto nos aspectos de rentabilidade quanto nos aspectos de endividamento. Parabéns para a Sanepar, tá muito bem. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. A Sanepar é uma empresa que eu gosto bastante do setor. Eu acho que a empresa é a melhor do setor. Eu diria até que uma vantagenzinha bem grande, porque ela está mostrando endividamento baixo, rentabilidade alta, crescimento de receita, crescimento de lucro líquido, o que gera para o acionista muito valor. Então, é uma empresa assim que, para quem não se importa tanto da mãozinha do governo, é uma empresa que deve ser observada. Então, eu já vou fazer aqui um disclaimer. Isso aqui não é
uma indicação de investimento, não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise, porque eu gosto bastante dessa empresa. Então você me diz aí, você gosta da Sanepar? Investe? Pretende investir? Deixa aí no comentário que a gente bate um papo. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal e qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer crítica, se quiser jogar fogo em mim, deixa aí no comentário, a gente bate um papo e é isso. Bons investimentos e até a próxima.